Corinthians eliminado na Sul-Americana. Vamos ajeitar o celular aqui. Corinthians não conseguiu passar pelo perigoso Huracan, time B, C da Argentina. Corinthians é muito fraco em competição internacional e deixou claro nessa competição da Sul-Americana que o Corinthians não merecia avançar de fase. Talvez o Corinthians não merecia nem ter classificado para essa Sul-Americana. Era melhor não ter classificado, porque jogar o que o Corinthians jogou, né, nesses jogos de primeira fase sul-americana é uma vergonha pro time, né? O Corinthians não conseguiu vencer decentemente nenhum time, foi sempre no Bunda Lelê, sempre com muita dificuldade o Corinthians para vencer times como Racing do Uruguai aqui na Arena Corinthians. Mostra que o elenco do Corinthians ele é desequilibrado, o elenco do Corinthians não é bom, o Corinthians tem zagueiros horrorosos que inclusive jogam no lateral direita, como o Félix Torres, que nem a dele de origem ele consegue fazer bem, e vai fazer a lateral direita porque o nosso Mateuzinho, Super Mateuzinho, não estava apto a jogar. Até entrou no segundo tempo, mas não deu resultado, junto com o Garro. A gente viu que poucos minutos que o Garro esteve em campo para tentar ir num sacrifício jogar, porque claramente não estava bem, mas quando o Corinthians levou o gol, o Dorival não teve outra chance de não ter que colocar o Garro e o Mateuzinho, mesmo não estando 100% para jogar, mas mesmo assim não mudou, o time não conseguiu empatar, o time não conseguiu virar, o time não conseguiu nada, o Corinthians está eliminado, e foi até bom estar eliminado, porque jogar o que o Corinthians jogou nessa primeira fase sul-americana não precisa continuar essa competição, porque vai passar vergonha mais na frente, talvez não passaria numas oitavas ou sei lá, na Sul-Americana. Então, cara, de repensar o que está acontecendo no Corinthians. Corinthians com problema político, Corinthians com problema de elenco, Corinthians com vários problemas, pode sair do Profut, o presidente interino entra, diz que não tem dinheiro, o Augusto Melo acaba de ser retirado da presidência do Corinthians, o Corinthians aí vive um momento de turbulência, precisando mexer no elenco. O Corinthians não contratou praticamente nenhum jogador aí na virada do ano. O Corinthians manteve o elenco, mas não contratou nenhum jogador. O Corinthians precisa de jogador. Não tem como fazer futebol sem jogador. Eu preciso tomar um café. E por isso que eu acho, cara, que o elenco do Corinthians não é aquilo que a gente pensa. Sem Garro, sem Memphis Depay 100%, o Corinthians não é o que a gente imaginava. O Corinthians é um elenco fraco, não tem jogadores à altura para substituir algumas posições de carência do Corinthians, que é laterais, que é a zaga. O quarteto de zaga, eu poderia dizer aqui, que é horrível. Gustavo Henrique, que não está jogando, o André Ramalho, o Kaká e também o Félix Torres, na minha opinião, são jogadores horrorosos. O Gustavo Henrique já passou o auge dele, o André Ramalho, não sei nunca quando foi o auge desse cara, o Kaká também não, e também muito menos o Félix Torres. Então, o Corinthians por muitos anos teve a zaga como pilar do time, pelo menos o time não era bom, mas a zaga não era horrorosa como é nessa época que a gente está vivendo agora no Corinthians. Essa zaga do Corinthians pode falar que é horroroso. O Hugo levou um gol ontem que talvez tivesse uma zaga cobrindo, uma zaga que poderia atrapalhar ali, aquela bola não chegaria fácil para o jogador finalizar, e o Hugo levou um gol ali, na minha opinião, um gol meio assim que defensável também. Então, ele joga com quatro patetas que, na minha opinião, não consegue proteger e nem esbarrar uma bola, um chute que possa vir nele. Então, também ele tá vulnerável a levar gols aí ridículos, vamos se dizer assim. Então, na minha opinião, o Corinthians precisa urgentemente focar no poder defensivo, focar em jogadores de zaga que possa melhorar, laterais também. O Angileri está indo muito bem, o Mateuzinho não é horroroso, mas junto ali daquela salada de jogadores horrorosos, ficam mais horrorosos ainda. Talvez se o Corinthians tivesse dois zagueiros que desse uma boa cobertura, dois zagueiros que desse confiança, os outros ali
ao redor também jogaria melhor. No caso do Mateuzinho também do Angileri. Então, e também o meio de campo do Corinthians também não faz nada, não consegue. O Corinthians entra no jogo com vários volantes, esses volantes não conseguem render, e o Corinthians fica a Deus dará, né? Então, cara, foi até bom ter saído dessa Sul-Americana, porque o Corinthians não ia chegar numa semifinal, numa final, o Corinthians não ia conseguir o título da Sul-Americana. Era loucura pensar o que o Corinthians estava jogando, que o Corinthians poderia pensar num título sul-americano. Não dá, galera, não dá. A gente tem que ser realista. O time do Corinthians é horroroso, ruim, muito fraco. É um milagre o Corinthians estar na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, e agora o Corinthians vai ter só 2 competições para pensar no metade do ano inteiro aí, que vai começar logo mais. Então o Corinthians está eliminado com louvor, está eliminado com justiça, deveria ser eliminado, e a gente tem que repensar o que está acontecendo no Corinthians, quem são as pessoas que estão dirigindo o Corinthians, o que está acontecendo no Corinthians, porque há anos aí o Corinthians não consegue entrar no trilho, há anos o Corinthians não consegue se mostrar para o cenário do futebol com jogadores decentes. O Corinthians sempre contrata agora jogadores de nível C, D, e isso está prejudicando o Corinthians. O Corinthians tem alguns jogadores bons, como o Memphis Depay, como o Garro, como o Yuri Alberto, e entre outros, mas o elenco por si é muito fraco, essa é a minha opinião. Então eu acho que o Corinthians deveria repensar as suas contratações e rever contratos aí de zagueiros que, na minha opinião, não merecia nem estar no elenco do Corinthians. Fique com Deus, bom dia, é nóis, vai Corinthians!